Hoje, dia 7 de fevereiro de 2022, com muita alegria, nós retornamos com as palestras ao vivo pelo canal da AME Serra Gaúcha, pelo canal da TV Secal e também pelo Facebook da AME Serra Gaúcha. Nós estamos muito alegres do Centro Espírita Allan Kardec, também os integrantes da Associação Médico Espírita, para retornando neste dia com as lives. Depois de umas férias, depois de um descanso merecido, nós já estávamos saudosos de encontrar vocês aqui neste canal. É uma alegria hoje nós iniciarmos as transmissões ao vivo. Para tanto, vamos convidar o presidente da Associação Médico Espírita, o Vitório Turconi, para dar uma saudação a todos vocês. Meu boa noite a todos, em especial ao nosso querido Wallace, por estarmos a partir desse momento, no terceiro ano, iniciando o terceiro ano, com as nossas lives, trazendo sempre temáticas diferenciadas, com palestrantes extremamente estudiosos e renomados, que nos trazem, através dos seus estudos e seus conhecimentos, preciosidades para nossas reflexões, para nossas transformações e, sobretudo, nesses tempos que estão mormente de aflições, que todos nós estamos a enfrentar, através da doutrina espírita, através desses palestrantes, nós conseguimos suavizar um pouco e também delinear metas para afastarmos e, quem sabe, sobrepujarmos rapidamente esse momento que não está tão benéfico para nós todos. Mas o motivo é de alegria, o motivo realmente nos traz, além desses conhecimentos que são trazidos por esses queridos palestrantes, nos propiciam, sim, alegrias para enfrentarmos esses pequenos dissabores. Que possamos todos, mais uma vez, aproveitar e que, com certeza, na noite de hoje com o nosso querido Wallace, não será diferente, como ele sempre nos traz preciosidades. Que possamos todos aproveitar. O Wallace, bem-vindo mais uma vez, e o nosso abraço que seja de uma maneira bem cordial e fraterna a todos que nos assistem nesse momento e que assistirão no momento futuro. Um abraço carinhoso e que tenhamos uma ótima live com o Wallace na noite de hoje. Obrigado a todos. Wallace, querido, boa noite. O seu boa noite a todos que estão nos acompanhando agora pela TV AME Serra Gaúcha. Nós queremos as suas saudações para depois efetuarmos a prece de abertura. Boa noite, gente, amigos da AME Serra Gaúcha, do Centro Espírita Allan Kardec. Boa noite, Samira, Vitório. Agradecido novamente pelo convite, iniciando esse ano, né, novo de palestras, sublimes ensinamentos, né, pérolas dos evangelhos para o povo, né? E muito agradecido que eu possa, nessa noite de hoje, trazendo esse estudo, né, atingir o coração dos presentes aqui, trazendo bons esclarecimentos. Que maravilha! Então, antes de passarmos à live de hoje, a parábola dos servos e dos talentos, nós vamos convidar a todos para, reunidos em pensamento, realizarmos a prece. Esta prece que nos eleva em sentimentos, que nos faz vibrar em comunhão com os benfeitores. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, nos reunimos mais uma vez em teu nome, Senhor, para que juntos possamos compreender os teus ensinamentos. Abençoa-nos, Senhor,
em mais este ano de trabalho fecundo na tua seara, que possamos ser envolvidos pelas tuas vibrações de amor, juntamente com todos os palestrantes que tomarem do microfone da TV AME Serra Gaúcha. Te rogamos nesta noite em especial pelo nosso querido Wallace Oliveira, para que ele possa receber as tuas vibrações do alto, Senhor, e tocar os nossos corações, nos explicando os teus ensinamentos, nos explicando as tuas parábolas. Mestre de amor, envolve-nos nas tuas bênçãos, na tua luz, que este ano consigamos mais uma vez trabalhar os teus ensinamentos, para que nos melhoremos a cada dia e nos tornemos, Senhor, assim, os trabalhadores da tua seara do bem. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, Wallace, nós queremos te ouvir. Então, vamos lá, gente. Compartilhar com vocês aqui a apresentação. Hoje nós vamos falar dessa parábola de Jesus, né? Dessas pérolas do Evangelho, que são as parábolas de Jesus. É uma das mais conhecidas, né? Conhecida como parábola dos talentos, né? Eu acrescentei dos servos e dos talentos, né? Porque ela trata também da gente, né? Nós que vamos ver aqui que nós temos responsabilidades e quais são as recompensas quanto ao uso dos recursos concedidos por Deus. É isso que trata essa parábola de hoje. Então vamos lá, gente. Como toda parábola, né, de Jesus, ela está inserida num contexto. Então vamos lá rapidamente ver qual é o contexto no qual ela está inserida. Consta nos evangelhos que Jesus havia acabado de sair do templo de Herodes, em Jerusalém, né? Quando então ele, citando antigas profecias, previu naquela ocasião a destruição tanto do templo quanto da cidade. Em seguida, ele e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras. E lá ele proferiu o famoso e enigmático sermão profético. Ao final, o mestre concluiu todas as suas revelações, né, contidas nesse sermão com algumas parábolas ditas em sequência. Ele citou a primeira da figueira, depois a do pai da família e do ladrão, a dos 2 servos, as das 10 virgens e das lâmpadas, e depois ele falou essa parábola dos servos e dos talentos, que na realidade ele citou 6 parábolas em sequência. E essas parábolas pós-sermão profético são espetaculares, muito reveladoras. E esse estudo de hoje, além do sentido moral, né, muito conhecido, espero que alguma questão que ainda ficou, alguma dúvida para quem já estudou essa parábola, a gente possa, nessa noite de hoje, sanar essas dúvidas, né? Então, elas são espetaculares. E eu vou dar como sempre, aquele viés escatológico, falando das questões que tratam do final dos tempos, e essa é uma delas. Então, vamos à parábola. Aí consta que, em seguida, Jesus, falando da sua partida, ou seja, da sua morte, né? Mas também do seu retorno futuro, que na escatologia cristã é tratada pelo termo grego chamado parousia, que trata desse retorno do Cristo, ele disse aos seus discípulos outra parábola. É uma parábola grande, tá, gente? Ele falou assim: então o reino dos céus é também, aí fazendo a comparação, né? Assim como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhes entregou, né, os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte,
o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, você me entregou 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, me entregaste 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2. Disse o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, que aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Ao final dessa parábola, Jesus concluiu dizendo: Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E esclarecendo ainda mais sobre esse futuro retorno, né, dele, ele disse: quando, se referindo ao período chamado de regeneração, o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Cristo, vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono, ou seja, ele estabelecerá o seu reino, né, da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e fará uma seleção, né, dentre uns e outros, citando após a última parábola daquela sequência, que é a parábola dos bodes e das ovelhas. Então, gente, a gente viu que a parábola é bem longa, né? E qual será a interpretação? Então, vamos lá, trabalho árduo. Como sempre, né, a gente vai adotar aqui a técnica hermenêutica, né, de interpretação segundo a Cabala judaica, que é aquela que Jesus ensinou os seus discípulos, né, onde a gente trata a parábola em 4 níveis de entendimento. Qual seria o primeiro nível? É aquele que a gente chama de interpretação literal. É aquele que a gente fez até agora, o entendimento da primeira leitura. E dali a gente tira a parte mais fácil, que é o sentido moral, né? Ele é fácil de entender, mas muito difícil de pôr em prática, porque depende, né, da nossa força de vontade, que a gente vai ver aqui que o foco dela é principalmente esse, né? A força de vontade, o nosso desprendimento, a nossa resignação, ou seja, todas aquelas virtudes ensinadas por Jesus e que a gente costuma negligenciar por demais. Depois nós vamos tratar do segundo e terceiro nível juntos, onde a gente vai fazer a identificação das figuras que foram utilizadas nas parábolas e fazer uma conexão de entendimento com outras parábolas e ensinos contidos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento da Bíblia. E ali a gente vai fazer o quê? Aquela identificação e tirar o seu sentido, né? Juntando os pontos e contando uma nova história. E, por fim, a gente vai entrar no 4º nível de entendimento, que é o chamado sentido espiritual, que é aquele que Kardec adentrou, né, principalmente no livro A Gênese, né, que trata das questões do chamado final dos tempos, que a gente vai ver aqui rapidamente, né, que trata dessa questão desses antigos mistérios, das profecias
e da parte escatológica, que trata dessas questões que remetem ao chamado final dos tempos, que é agora. Então vamos lá. Vamos refletir sobre a parábola ora proposta. A gente viu que, né, é um resumão, um certo homem rico, senhor de servos, antes de sair para uma longa e demorada viagem, chamou seus 3 servos e entregou a cada um deles os seus bens, que lá foram ditos talentos, que a gente vai entender o que significa isso. Tendo eles, deste modo, a obrigação de administrá-los, ou seja, de gerir, gerando, multiplicando aqueles recursos, né, em cumprimento à sua vontade, ou seja, à vontade do seu senhor. Porém, aquele senhor que já os conhecia bastante, deixou sobre as suas responsabilidades quantidades diferentes de talentos, de acordo com as capacidades que a gente pode chamar de potenciais individuais de gestão, ou seja, de administração dos recursos. Ao longo do tempo, a gente viu lá que 2 deles, os mais capacitados, negociaram os recursos que foram disponibilizados e com isso fizeram com que eles aumentassem. Lá é dito, rendessem juros, né? Porém, um deles, o outro servo menos capacitado, por desobediência e receio, até por medo, né, preferiu enterrar o talento que lhe foi confiado, escondendo-o dos demais servos. Passado um longo tempo, o senhor daqueles servos retornou e iniciou um acerto de contas quanto ao emprego útil dos talentos que foram entregues. Os 2 servos que negociaram os talentos restituíram ao seu senhor mais do que haviam recebido, e com isso foram o quê? Elogiados como bons e fiéis em suas atitudes, ou seja, as suas ações práticas, né? Ouvindo dele, como recompensa, que é usado nos evangelhos a palavra também galardão, a promessa de receberem depois muito mais recursos para serem igualmente geridos. E com isso, ambos alegraram-se junto ao seu senhor. Por outro lado, o servo que não cumpriu com a sua obrigação, pois escondeu e não negociou o talento recebido, sequer o colocou sob a responsabilidade de outros que em seu lugar o fizessem aumentar, além de devolver ao seu senhor apenas o que recebeu, também o acusou de ser severo e injusto, não tendo direito de exigir dele nada além do que lhe confiou, demonstrando assim não conhecê-lo muito bem, ou seja, aquele servo não conhecia o seu senhor. Diante daquela falta de atitude, ele foi repreendido como sendo um servo mau, negligente e inútil, por causa da sua o quê? Inação, da sua inatividade. E deste modo, além de perder o que lhe tinha sido confiado, ainda foi jogado nas chamadas trevas exteriores, né, sofrendo as duras consequências da sua desobediência. Então vamos entender um pouquinho sobre essa questão do que é o talento, do que ele representa, o que Jesus quis expressar sobre essa riqueza de bens. Os historiadores e estudiosos da Bíblia lecionam que esse certo senhor da parábola citada por Jesus, que distribuiu entre os seus servos os talentos, né, ou a riqueza dos seus bens, era realmente um homem muito rico. Né? E aqui, para curiosidade, né, a palavra que foi trazida para a gente, talentos, vem do grego talanton e do hebraico kikar. E o que ele representa? Na realidade, ele não é uma medida monetária, ele é uma medida de peso. Então, vamos trazer aqui alguns parâmetros para uma análise dos valores que foram entregues, trazendo inclusive para os dias de hoje, para a gente ter uma noção. Né? Então, o que esses estudiosos lecionam? Que um talento, como foi dito, que é uma unidade de medida de peso ou carga, ele equivale a cerca, né? Teve muitas variações ao longo do tempo, mas a mais, né, vamos colocar assim, a média, a mais aceitável é essa aí, cerca de 59 quilos, que pode ser de um metal, tanto o ouro quanto a prata. E ele equivalia naquela época a cerca de 6.000 denários ou 6.000 dracmas, que eram o quê? As antigas moedas, tanto romanas quanto gregas, de prata. Então, aqui a gente consegue tirar uma certa relação. Tanto que a gente consegue ver se ela corresponde a uma certa quantidade de peso de ouro ou prata,
A gente, com base hoje no preço do grama, né, vamos colocar assim, do ouro, a gente consegue, tem aqui a memória de cálculo para quem tiver curiosidade depois, a gente consegue estimar um valor de um talento de ouro em cerca de mais ou menos 3 milhões de dólares. Olha só, então não é pouco dinheiro não, né? E que, então, por sua vez, um talento de prata, porque aqui não entrou em detalhes sobre qual tipo de talento que era na parábola, ele equivale o quê? A mais ou menos 1,5 milhão de dólares. Então, deste modo, vimos que o primeiro servo, que de acordo com a sua capacidade de gestão, recebeu daquele senhor 5 talentos, de fato recebeu uma riqueza, ou seja, um patrimônio para ser gerido, né? Equivalente hoje a cerca de 15 milhões de dólares. A gente pode usar isso como estimativa, né? O segundo, que recebeu 2 talentos, tinha à sua disposição cerca de 6 milhões de dólares. Por fim, o terceiro servo, que aparentemente parece que recebeu pouco, né, em relação aos demais, ele recebeu apenas 1 talento, ele tinha, na realidade, o equivalente a cerca de 3 milhões de dólares para serem trabalhados. Logo, ele não recebeu pouco, ou seja, não foi esse o motivo dele não ter multiplicado o seu talento, pois ele tinha à sua disposição uma grande fortuna para ser trabalhada neste mundo. Então, esse é o importante, a gente trazer essa correlação para os dias de hoje, para a gente entender o que é a profundidade do que Jesus quis dizer, né, sobre a entrega daqueles recursos, né? Então, com isso, gente, o sentido moral, como foi dito, né, atribuído a essa parábola, que ele é muito tranquilo da gente tirar, né, é fácil da gente entender, mas é difícil de se colocar em prática, a gente pode demonstrar ele como sendo basicamente que neste mundo todos nós recebemos de Deus, ou seja, Deus, aptidões ou habilidades, bens materiais e oportunidades, né? Mas sempre na proporção, ou seja, no nível das nossas capacidades, ou seja, dos nossos potenciais em assumir deveres e responsabilidades, a fim de sermos úteis no trabalho social, coletivo e solidário do bem. Deus, que é onisciente, conhece muito bem o potencial de cada um de nós, dando para nos experimentar, ou seja, nos provar, sempre algo, ou seja, alguma tarefa que ele sabe que temos as condições necessárias de realizar, pois confia na nossa boa vontade, ou seja, na nossa atitude. Mas a gente tem o livre-arbítrio, né? Esse que é bom, mas também pode ser um problema. Deus é o verdadeiro proprietário e o dispensador de tudo que temos e adquirimos pelo nosso esforço para o uso neste mundo, sendo nós apenas os seus depositários e usufrutuários temporários. O bem constitui em agirmos com bastante responsabilidade e diligência, e sem medo, independentemente da quantidade de aptidões e de bens materiais que nos foram confiados ao uso, buscando não só conhecer e cumprir a vontade de Deus, mas também aproveitar e valorizar sempre as oportunidades apresentadas, a fim de conquistarmos as desejadas virtudes. O mal, por sua vez, constitui em não agirmos em cumprimento à vontade de Deus, comportando-nos de forma irresponsável e negligente diante das oportunidades apresentadas, não utilizando, ou seja, desperdiçando os recursos de que dispomos, enfim, não sendo úteis no trabalho do bem, deixando com isso de conquistar as desejadas virtudes. Por menor, ou seja, por pouco que pareça ser, todas as condições de que dispomos para o uso nesta vida representam, na verdade, muitas possibilidades de trabalho. No futuro, por ocasião da chegada do chamado, né, momento do juízo final, que é o chamado final dos tempos, que agora é esse momento que nós estamos vivendo, né, haverá uma prestação de contas entre os homens e Deus, quando então serão avaliadas tantas nossas boas ou mais condutas adotadas, ou seja, nossas chamadas obras ou atitudes práticas, né, colocar assim, quanto aos nossos esforços, ou seja, a nossa boa vontade,
para a conquista das chamadas desejadas virtudes, né? Como consequência desse futuro acerto de contas, ocorrerá uma separação, ou seja, uma triagem definitiva entre os homens bons e os homens maus, que terão, deste modo, destinações bem distintas. Ou seja, são muitas as parábolas que Jesus trata sempre dessa temática, repisando, nos alertando, né, nos chamando a atenção, que o tempo passa e as atitudes não se renovam e as coisas vão perpetuando, né? A respeito desse sentido moral, dessa primeira parte, o sentido moral dessa parábola, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a propriedade das riquezas, né? Ou seja, a verdadeira propriedade das riquezas deste mundo, olha que interessante o que ele diz. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar, ou seja, quando a gente nasce, e o que deixa ao partir, ou seja, quando a gente morre, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, ou seja, aquela concessão temporária do uso desses bens. Que é então que ele possui? Aí Kardec questiona, né? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, ou seja, as chamadas virtudes. Aí ele dá alguns exemplos: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Os bens da terra, né? Os bens deste mundo, pertencem a Deus, que os distribui entre os homens a seu grado, ou seja, conforme a sua justa e suprema vontade, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador temporário mais ou menos íntegro, ou seja, fiel e inteligente desses bens que foram confiados. Tanto eles, ou seja, os bens desse mundo, não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge, ou seja, ela é tirada, né? Aquele que se julga com os melhores títulos, ou seja, com as maiores capacidades para possuí-la. E falando sobre as riquezas, né, função das riquezas, a utilidade providencial, né, dessas riquezas para a promoção do progresso deste mundo, para a prática do bem e a conquista das virtudes humanas, olha só que interessante também que Kardec nos ensina. Ou seja, a parte moral, ela está bem fundamentada na doutrina espírita, né? Compete ao homem fazê-la, quem? A riqueza produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. E falando, né, justificando a justiça divina na distribuição desigual das riquezas deste mundo entre os homens devido à diversidade das suas capacidades, ou seja, dos seus potenciais ou aptidões particulares, Kardec questionou, dando a explicação. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Aí ele coloca, não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Enfim, o que ele quis dizer? Por não serem, de igual maneira, todos com a mesma capacidade e com as mesmas virtudes, né? Se Deus, né, por algum momento, a concentra em certos pontos, ou seja, na posse temporária de alguns homens mais capacitados, é para que daí se expanda, aí aquela linguagem lá da parábola, renda juros, né, em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades coletivas. Dando-lhe o livre-arbítrio, ou seja, o nosso poder de uso da vontade, né, quis ele, né, Deus, que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, a conquista daquilo que a gente pode falar do nosso senso de justiça, e que a prática do primeiro resultasse dos seus esforços e da sua boa vontade.
não deve o homem, então, né, ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, porque senão seria a derrogação do livre-arbítrio. A riqueza é um meio de o experimentar, ou seja, de provar moralmente o homem. Mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso coletivo, não quer Deus que a riqueza permaneça longo tempo improdutiva, ou seja, sem render os simbólicos juros, né? Pelo que incessantemente a desloca, passa durante um certo tempo para outros homens mais capacitados, para eles gerir, né? Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar, ou seja, provar que bom uso sabe fazer dela. Ou às vezes não, né? Falando sobre esse futuro acerto ou prestação de contas quanto ao uso desses recursos, olha só o que Kardec diz. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhe haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente, ou seja, de forma egoísta e improdutiva, na sua satisfação pessoal. O bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem, né? Para a coletividade. Então, gente, com isso a gente encerrou, como foi dito, a primeira parte que trata desse sentido moral que a gente viu que ele é bem fundamentado na doutrina espírita, muito fácil de ser percebido e compreendido, né? Para quem tiver, né, olhos de ver, ouvidos de ouvir, boa vontade de querer prestar atenção, né? O problema, como sempre, está na prática, né? E a gente vivenciar esses ensinamentos. Esse é o grande propósito das nossas, né? Grande parte das nossas reencarnações. Então, gente, agora vamos aqui adentrar para o segundo e terceiro níveis de interpretação, onde a gente faz aquele trabalho de identificação das figuras, os seus significados de acordo com aquilo que a gente correlaciona com as antigas escrituras, e geralmente essas figuras são bem simples, são bem tranquilas da gente perceber. Então a gente vai entender que homem é isso, que homem rico é esse que foi falado, essa ideia do partir para fora da terra, quem são os servos, né, esses tipos de servos, o que são esses bens, que capacidade é essa que foi falada, né? Por que alguns foram considerados bons e fiéis, outros, né, foram considerados maus e negligentes, né? Então vamos estudar um pouquinho isso. Então, a figura do homem rico e dos servos. A gente viu, né, no contexto daquela parábola, que o próprio Jesus, em suas explicações finais sobre esta parábola, forneceu a simbologia tanto da figura daquele certo homem rico, quanto dos seus servos ao dizer aos seus discípulos. No final, né? Quando ele falou, quando o Filho do Homem, ou seja, quando ele próprio, Cristo, vier no futuro, né, remetendo ao momento futuro, em sua glória, ou seja, o seu retorno espiritual, e todos os santos anjos com ele, então aquele dito Senhor, né, agora na figura de um rei, né, também, que a gente pode colocar, se assentará no trono da sua glória, ou seja, irá estabelecer o seu domínio espiritual neste mundo. E todas as nações, ou seja, todos os chamados, que a gente pode falar, os servos ou toda a humanidade, serão reunidos diante dele. E aí o Filho do Homem, agora também na condição de juiz, né, separará uns homens do meio de outros homens. E então dará a cada um segundo as suas obras. Então, gente, com esse resumo que Jesus fez, a gente percebe de cara que aquela figura do homem rico, senhor de servos, na realidade é ele próprio, o Filho do Homem, na condição de rei, do futuro rei, né, no reinado espiritual, de um juiz desse que vai fazer esse processo de seleção, ou seja, é a representação simbólica do próprio Cristo. Quanto a isso, não há problema, bem simples a gente perceber. E a figura dos servos?
Naquele momento, no seu aspecto particular, ele tratava dos seus próprios discípulos, mas no aspecto coletivo, né, ele representa a todos os seguidores do Cristo, ou seja, toda a humanidade, todos aqueles que procuram seguir os ensinamentos do Cristo e tentam colocá-los em prática em suas vidas, né? Não há dúvidas de que todos os bens, ou seja, todas as coisas existentes neste mundo, foram feitas por Deus mediante a coparticipação, ou seja, por intermédio do Cristo, sendo ele, né, o Cristo, seu verdadeiro proprietário. A respeito dessa ideia, ou seja, desse dogma, João, o evangelista, assim disse, está lá no Evangelho de João: todas as coisas, que coisa que ele está falando? Desses bens, dessas riquezas, simbólicas riquezas deste mundo, foram feitas, ou seja, por intermédio de quem? Dele, do Cristo, desse simbólico homem rico. E sem ele, nada do que foi feito, ou seja, nada do que existe neste mundo se fez, ou seja, teria sido feito. Olha só a profundidade do ensinamento de João. E que o Cristo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus, quem? Os servos, né? Não o receberam. Então a gente tira aqui a conclusão que a figura daqueles tais bens, né, representam todas as coisas existentes, todas as coisas que se manifestam neste mundo. Falando um pouquinho mais sobre essa figura dos bens ou talentos, né, a gente pode questionar, mas seriam esses seus mencionados bens ou talentos, os distribuídos por Deus aos homens, que são os servos, apenas as coisas materiais deste mundo? Não. A figura das riquezas, segundo a ótica evangélica, né, desses bens divinos, também representam todas as aptidões, ou seja, todas as habilidades, todos os dons, ou chamadas dádivas, tanto naturais quanto adquiridas, bem como as condições humanas manifestas neste mundo. Representa, então, todos os recursos e oportunidades disponibilizadas por Deus aos homens, tendo o seu uso permitido por ele nesta vida, para serem trabalhados neste mundo, junto aos demais homens, que a gente pode usar também a figura dos conservos, né? Inclusive podendo ser o quê? Retirados, ou seja, impedidos o seu uso por ele, por Deus, conforme a sua suprema vontade, pois neste mundo tudo lhe pertence. Ou seja, essa é a ideia, né, que a gente pode tirar de tudo que a gente leu até agora. Falando sobre essa figura dos três servos e suas capacidades, a gente viu como os servos simbolizam os homens, então essa classificação didática em três tipos ou grupos feitos por Jesus, baseada nas suas capacidades particulares de trabalho, lembrando que essa palavra capacidade lá nos evangelhos, em grego, ela é chamada dinamis. E o que essa palavra em grego significa? Ela significa força, poder, ou também a gente pode adotar esse significado virtude, né? Então, na realidade, o quê? Ele representa a classificação didática, são os três tipos ou grupos de homens de acordo com as virtudes, ou seja, particulares, ou seja, diferenciadas de trabalho, ou seja, de recurso ou gestão, né, daqueles talentos que foram entregues. Potencial esse, ou seja, essas virtudes conquistadas, previamente conhecido pelo Cristo, ou seja, é o que a gente pode chamar de historiografia espiritual, ou seja, Deus nos conhece, né? Então, ele representa justamente aqueles níveis de aptidão ou de dinamismo, ou seja, aquelas competências realizadoras presumidas. Por que é presumida? Porque para ser utilizado praticamente depende da nossa boa vontade, né? Ou seja, de cada uma dessas parcelas da humanidade. Ou seja, então, Deus fez uma classificação didática em três níveis de humanidade de acordo com o potencial, né, de realizador de cada um desses grupos de acordo com as suas virtudes.
A primeira parcela representa o que a gente pode chamar os homens com altos níveis de capacidade, ou seja, de virtudes, né? O segundo, os com níveis intermediários. E o terceiro, os com baixos níveis. Falando sobre essa simbologia da partida e do retorno, né? A respeito dessa ideia de que o homem rico, que representa, a gente viu Cristo, iria partir para fora da terra, ausentando-se para longe, mas que depois de muito tempo ele iria voltar, o que será que Jesus estava de fato querendo dizer aos seus discípulos? A gente pode entender que, de acordo com o contexto preliminar da parábola, ou seja, aquilo que foi tratado no sermão profético, Jesus, a fim de alertá-los e prepará-los, já vinha falando antes que lhe convinha ir até Jerusalém e ser morto, em cumprimento àquelas antigas profecias, né? Mas que depois ele iria retornar em glória. Mas Jesus, após a sua morte e ressurreição, de acordo com o que foi dito nos evangelhos, quando então ele manifestou a sua presença espiritual junto aos seus apóstolos, não lhes havia garantido que ele estaria sempre com eles, ou seja, não fisicamente, né, mas em espírito, até o momento futuro da chegada do final dos tempos. Tem passagens lá, né? Estarei convosco até o final dos tempos. Logo, a gente pode entender que, embora Jesus tivesse que ser morto em cumprimento daquelas antigas profecias, principalmente a do chamado servo sofredor lá de Isaías, tendo então o seu corpo físico sepultado, de fato o Espírito do Cristo nunca partiu, abandonando-os, né, para que depois tivesse que voltar. Todavia, esta ausência temporária representa a ideia de que o Senhor, ou Cristo, deveria o quê? Morrer, deixando seus servos, que são seus seguidores, né, naquele momento, ou a própria humanidade, independentes, à mercê do uso das suas próprias capacidades, experimentando-os, ou seja, pondo-os à prova, sem a sua presença ostensiva, ou seja, mais perceptível, mas exercendo sempre o quê? Uma influência, uma inspiração espiritual, confiante nos seus muitos ensinos e orientações fornecidas, ou seja, no evangelho que foi dado ao mundo, principalmente a parte moral, né? Passado um longo tempo, ele iria se manifestar em espírito novamente a eles, ou seja, aos seus seguidores, em cumprimento à sua promessa, né? Está lá no evangelho, principalmente no evangelho de João, voltando a este mundo, porém apresentando-se numa forma bem mais ostensiva, mas apenas aos que estivessem que vigilantes, porque nem todos perceberam que na realidade o Cristo já retornou. Sobre a figura do chamado servo negociador e dos juros, né? A gente vê que a figura desse servo negociador ou administrador dos talentos, dos recursos que foram recebidos, né, do Senhor, ou seja, Deus, ele corresponde à ideia do exercício do trabalho solidário e útil dos servos, que são os seguidores do Cristo, chamados bons e fiéis em prol do bem social comum, ou seja, coletivo. Os homens bons e fiéis, como a gente pôde perceber, são os que, com boa vontade, compreenderam e cumprem a vontade de Deus. E dessa forma, agem, ou seja, adotam gestos práticos, valorizando e aproveitando todas as oportunidades de trabalho apresentadas nesta vida, contribuindo assim para o progresso material e moral deste mundo e da própria humanidade, aplicando os recursos, né, os chamados talentos, e granjeando os rendimentos, ou seja, os simbólicos juros do seu trabalho, que na realidade representam o quê? As suas virtudes espirituais. Por isso é que Jesus, por exemplo, lá no Sermão da Montanha, havia dito ao povo judeu presente naquela ocasião, naquela famosa passagem, né, que onde ele falou assim: vós, que a gente pode falar, são servos seguidores, sois o sal da terra. O que ele está querendo dizer? Que vocês devem fazer a diferença neste mundo, utilizando-se dos seus potenciais. Vós sois a luz do mundo, ou seja, os que devem ser virtuosos, levando a luz dos seus conhecimentos e dos seus bons exemplos a todos. Aí ele prossegue:
não se acende uma candeia ou lâmpada, ou seja, iluminando, não se ilumina um espírito humano, né, através dos conhecimentos, das virtudes adquiridas, e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, do vaso, ou seja, se esconde, mas no velador, ou seja, num lugar visível a todos, e dá luz a todos os homens que estão na casa, que a gente pode falar a ideia deste mundo. Aí ele conclui: assim resplandeça, ou seja, cresça a vossa luz ou virtude diante dos demais homens, que são a figura dos conservos, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, que aqueles bons trabalhos voltados para o bem social e coletivo, né? E glorifiquem a vosso Pai, ou seja, a Deus que está nos céus. Ou seja, muito claro, né? A gente vê aqui a orientação dada por Jesus. E sobre a figura do servo, que a gente pode chamar ocultador. Quanto à figura do ocultador, ou seja, do não administrador do talento, ou seja, daqueles recursos recebidos do Senhor, daquele que enterrou, né, escondendo dos demais, ela corresponde à ideia do uso egoísta e inútil desses recursos pelos servos, né, aqueles pretensos seguidores do Cristo, que foram lá chamados de maus e negligentes. Os homens maus e inúteis são os que ouviram, mas não compreenderam, ou negaram, e desta forma não cumprem a vontade de Deus. São os que, por má vontade, não agem, não valorizando e aproveitando as oportunidades de trabalho apresentadas nesta vida, mas que, embora possam até ter contribuído para o progresso material deste mundo, não utilizaram, ou seja, não aplicaram os recursos em prol da humanidade, né? Pois foram egoístas, não granjeando com isso, ou seja, os simbólicos juros, ou seja, as suas virtudes espirituais. Com isso, a gente pode ver que a missão do Cristo no mundo, né, de acordo da ótica dessa parábola, né, foi, na verdade, orientá-los, experimentá-los e observá-los, quem? Os seus discípulos, né, quanto à gestão dos seus muitos recursos existentes, os simbólicos talentos, neste mundo, a fim de poder o quê? Avaliar como foram empregados os seus livres arbítrios, ou seja, os seus poderes de escolha, suas atitudes, né, na conquista ou não das suas virtudes, ou seja, daqueles simbólicos juros, para que assim ele pudesse selecionar melhor quais deles seriam os seus servos escolhidos, de acordo com as explicações dadas principalmente numa outra parábola, belíssima por sinal, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Enfim, quais seriam os servos que estariam mais aptos, ou seja, mais capacitados para assumirem outras futuras e importantes tarefas a serem desempenhadas para o progresso, tanto deste mundo quanto da humanidade, mediante a entrega de maiores possibilidades, ou seja, mais recursos e, com isso, assumindo maiores responsabilidades. Como esses servos experimentados ou provados, né, e a gente pode também falar aí bem-sucedidos, ou seja, os bons e fiéis, seriam esses tais escolhidos para outros futuros e mais importantes trabalhos, atividades essas que necessitariam de maiores talentos, ou seja, de maiores recursos, proporcionais às suas capacidades, ou seja, os seus potenciais realizadores e virtudes conquistadas, esses altos potenciais. Então o Senhor, né, a figura do Cristo, disse a cada um deles: bem-estar, servo bom e fiel. Olha só que interessante. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na felicidade do teu Senhor. E falando sobre essa solidariedade no trabalho do bem, a gente pode também tirar como conclusão o seguinte: que Jesus também quis frisar e alertar aos seus discípulos quanto ao fato de que o servo mau e inútil, embora acreditasse que conhecia bem a vontade do seu Senhor, ou seja, a ideia do Cristo ou Deus, né, na verdade havia se equivocado, passando assim a agir com má vontade,
o que lhe traria sérias consequências futuras, segundo a chamada lei da causalidade, ou da causa-efeito, né? Logo, ele quis revelar que uma certa parcela da humanidade não iria compreender com perfeição que também tinha uma obrigação solidária, ou seja, uma cota de responsabilidade recíproca, quanto ao trabalho fraterno em prol do bem comum, ou seja, social e coletivo, onde cada um, conforme seu nível de capacidade, ou seja, seu potencial ou condição, tinha, de forma interdependente, a obrigação de fazer, ou seja, de cooperar com a sua parte. E por não tê-lo compreendido com perfeição, passaria a cultivar em sua consciência a falsa ideia de que aquele Senhor, né, Deus ou Cristo, além de ser severo, deixando com medo, também era injusto, pois não deveria exigir deles rendimentos, ou seja, os simbólicos juros do seu trabalho, sem ao menos ter participado dele, conforme ficou demonstrado em seu comentário quando repetiu um antigo ditado judaico. Ele falou lá: eu conhecia-te que és um homem duro, severo, que ceifas, ou seja, que exige a parte da colheita, né? Onde não semeaste, ou seja, onde não trabalhou, e ajuntas onde não espalhaste. Então, a gente pode concluir que, na verdade, o trabalho solidário do bem, né? Nesse trabalho solidário do bem, desculpa, um colhe, ou seja, aproveita os frutos do trabalho onde foi o outro, a seu tempo, quem semeou, pois cada um deve fazer a sua parte no processo. E isso é o que está escrito, inclusive lá, Paulo de Tarso, nessa primeira epístola aos Coríntios, tratou justamente desse ensinamento, né? Fundamentado também, está aqui as referências para quem quiser consultar depois, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né? Paulo, falando de algumas aptidões humanas particulares e explicando a ideia desse trabalho coletivo e solidário no bem, disse lá, a um, ou seja, falando do servo, pelo Espírito, ou seja, por Deus, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Deus, a palavra de ciência. A outro, por Deus, a fé. A outro, os dons de cura. A outro, operação de maravilhas. A outro, profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. E aí ele resume, mas um só é o Deus que opera, ou seja, que coordena todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, ou seja, a cada homem, como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ou seja, muitas partes cooperadoras, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, ou seja, assim é o que o Cristo quis ensinar. Muito claro, né? Ou seja, Paulo foi muito feliz nessa sua intervenção, nesses seus esclarecimentos, né? Tratando sobre a questão da concentração dos recursos, e o que será que Jesus quis que seus discípulos entendessem quando disse que o talento que não for utilizado por um deveria ser repassado para o outro servo mais capacitado? A gente viu que Kardec já deu as explicações, né? Mas vamos aprofundar mais. Como todos os servos, que são a figura dos homens, né, de acordo com as suas capacidades individuais particulares, tinham a obrigação de cooperar a seu tempo no trabalho social, coletivo e solidário do bem neste mundo, então o Senhor, né, o Cristo, que não quer que seus bens, ou seja, suas riquezas, seus talentos, fiquem longo tempo sem gerar rendimentos, ou seja, sem gerar aqueles simbólicos juros, ou seja, ficando improdutivos, né? Com vistas ao progresso, os transfere de tempos em tempos, concentrando na mão de alguns servos mais capacitados, ou seja, aquilo que na linguagem a gente pode chamar dos escolhidos. Por isso é que Jesus, nessa parábola, explicando a decisão tomada por aquele senhor, disse ao servo inútil: devias ter dado meu dinheiro, ou seja, o meu talento, aos banqueiros, ou seja, deixado de ser egoísta, disponibilizando os recursos para outros de boa vontade, com maiores capacidades de gestão. E quando eu, ou seja, o Senhor ou Cristo viesse, receberia o meu recurso com juros, ou seja, com acréscimos,
ou seja, em prol do bem da coletividade. Tirar-lhe, pois, o talento, ou seja, o recurso desse servo inútil, e dar-lhe o que tem 10 talentos, ou seja, aquele mais capacitado. Aí ele conclui, porque a qualquer, ou seja, bom servo ou escolhido que tiver as maiores capacidades, será dado no futuro, né? Será remetendo ao futuro, né? E terá em abundância, mais do que? Mais recursos. Mas ao servo mau e inútil, né? Que não tiver, ou seja, que não empregar suas capacidades, não conquistando as suas virtudes, até o recurso que tem, ou na melhor interpretação, ou julga ter, lhe será tirado, ou seja, não sendo permitido o seu uso neste mundo. O que cada homem, aqui que é o interessante a gente entender, o que cada homem conquista de virtudes mediante seu próprio esforço ou boa vontade em cada nova existência, não é isso que a gente aprende na doutrina espírita, em cada nova vida, certamente passa a lhe pertencer por direito, ou seja, compondo aquele seu patrimônio espiritual, fazendo parte da sua historiografia espiritual, ou seja, o seu nível de capacidade conquistado. Contudo, né, o recurso ou talento que é disponibilizado ou permitido ao homem, né, o simbólico servo, utilizar neste mundo, em cada nova existência, é concessão divina. Ou seja, a gente tem vários exemplos. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, um potencial muito grande, e ele vem, naquela vida, ele fica com aquele potencial latente, escondido, não permitido o seu uso naquela oportunidade, naquela existência. Então, embora as distribuições de talentos sejam desiguais, ou seja, proporcionais às capacidades individuais, mas caso o seu uso seja ou não igual, as recompensas ou as chamadas, vamos colocar assim, entre aspas, punições, serão sempre iguais, ou a concessão de maiores oportunidades ou a sua perda temporária. Com isso, gente, identificado os sentidos espirituais e dadas as explicações sobre cada uma daquelas figuras utilizadas nessa longa parábola, vamos agora adentrar no sentido espiritual dela, entender um pouquinho mais, né, sobre essa questão do que ele quis dizer, do retorno do Senhor muito tempo depois, essa questão da prestação de contas, né? E principalmente essa questão do servo inútil ser lançado nas trevas exteriores, onde ali haverá pranto e ranger de dentes. A gente pode tirar de conclusão disso, principalmente baseado no que Kardec colocou lá no livro A Gênese, que o plano de Deus para esse mundo seria o seguinte: essa parábola aborda a questão dos momentos finais de uma longa fase de progresso espiritual da humanidade, que a gente pode chamar de mundo de provas e expiações, onde, de acordo com os desígnios divinos, os homens, que são os simbólicos servos, tanto bons quanto maus, os que utilizam bem ou não, né, os recursos divinos que foram disponibilizados, ou seja, os simbólicos talentos, né, neste mundo, para o bem social comum, deveriam o quê? Conviver juntos até a posterior chegada de uma outra prevista fase ou momento futuro, referente à grande transição transformadora, ou aquilo que a gente pode chamar de regeneração, né, coletiva, pelo qual o nosso mundo terá que passar, né, conforme o plano de Deus traçado e revelado pelos profetas aos homens desde a antiguidade. E esse momento é simbolizado pelaquela descrição, né, da futura chegada do Senhor dos servos para a prestação de contas. Neste processo espiritual de renovação, os espíritos rebeldes, ou seja, os chamados inúteis, aqueles que se mostraram persistentes no mal e na desobediência à sua suprema vontade, que lá são representados pelos servos maus e negligentes, pois não buscaram se adequar satisfatoriamente aos novos níveis sociais e comportamentais exigidos, que é aquilo que Jesus ensina o tempo todo, né, de caridade, de fraternidade, de solidariedade coletiva, né, e que serão implantados aqui neste mundo, pondo fim
a intolerância egoísta que dividem os homens, inclusive impedindo o restabelecimento da verdade, deverão necessariamente que ser o quê? Separados do meio dos demais espíritos, ou seja, dos chamados servos bons e fiéis, a fim de não os prejudicarem, impondo obstáculos ou impedimentos, ou causar escândalos, né, ao progresso coletivo. Durante um longo período temporal de aferição espiritual, ou seja, dessa chamada avaliação coletiva, que já está atualmente em pleno curso neste momento de chamado final dos tempos, que é utilizada aquela simbologia do dia do juízo final, né, que na realidade se refere ao fim desse atual ciclo evolutivo do nosso planeta, ou seja, esse fim desse chamado mundo de provas e expiações, quando a gente vai adentrar no chamado mundo de regeneração. Esses não regenerados, ou seja, esses servos maus e negligentes, juntamente com as destoantes ideias que professam, serão separados pelos anjos colaboradores do Senhor, ou seja, os espíritos superiores, e encaminhados, aquela ideia do exílio da Terra, né, para outros mundos talvez até mais inferiores, aquela simbologia das trevas exteriores falada na parábola. Apenas os regenerados, ou seja, os simbólicos servos bons e fiéis, os que ajustaram suas ideias e condutas morais à nova ordem das coisas, é que permanecerão neste novo e futuro mundo ditoso ou feliz, né, que os espíritos disseram a Kardec. Isso simbolizado, né, naquela passagem, entra no gozo do teu Senhor, né, o equivalente ao reino preparado desde a fundação desse mundo, são passagens contidas nos evangelhos, ou seja, o tal reino dos céus falado por Jesus. Ou seja, esses regenerados são os que vão, né, que neste mundo já regenerado e que vão compor a geração futura que nele reencarnará, né, progredindo rumo à perfeição. Inclusive, muitos deles trarão, ao reencarnar, e isso a gente pode tirar de ensinamentos lá, principalmente do livro A Gênese, novas capacidades ou potencialidades, ou seja, novas virtudes renovadoras e progressistas adquiridas, né, a este mundo, recebendo de Deus a permissão do uso de maiores recursos e potencialidades, ou seja, os simbólicos talentos, para serem trabalhados em prol do bem social coletivo, ou seja, aqueles simbólicos, né, servos escolhidos que iriam para cá para provocar essas renovações. Por outro lado, os excluídos deste mundo, que são representados aqui pela figura dos servos maus, negligentes e inúteis, irão continuar, né, ao longo dos tempos, a sua longa jornada, tanto probatória quanto expiatória, de evolução espiritual depuradora, que é representado pelaquela simbologia do fogo eterno, né, contida na parábola, porém reencarnando em outros mundos, segundo a divina lei do progresso e da solidariedade universal. No Livro dos Espíritos, falando sobre essa nova geração futura, ou seja, sobre esse processo de renovação pelo qual nós estamos passando ultimamente, né, o Espírito de São Luís diz, respondendo a seguinte pergunta, olha que interessante o que ele disse, lá na questão 1019. O reino do bem, ou seja, esse tal reino dos céus, ou o chamado mundo ditoso, dito, né, da doutrina espírita, poderá um dia realizar-se na Terra? Ou seja, ele vai realizar, né? Mas como e quando? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos, ou seja, os simbólicos servos que vêm habitá-la, reencarnando nela, né, os bons predominarem sobre os maus, ou seja, os bons servos predominarem sobre os maus servos. Então, eles farão reinar na Terra o amor e a justiça social, que são a fonte do bem e da felicidade. Na sequência, aquele espírito acrescentou: a transformação da humanidade foi anunciada. O que ele está querendo dizer? Ela foi predita pelos profetas todas aquelas antigas profecias judaico-cristãs. E é chegado o tempo, ou seja,
ele falando dessa simbólica separação, né, desse processo de avaliação, né, de acerto de contas, em que todos os amantes, os homens amantes do progresso, falando dos servos bons e fiéis, se apresentam para trabalhar e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação de espíritos melhores, ou seja, os mais capacitados, que formarão sobre a Terra, ou seja, ao longo do período da regeneração, uma nova ordem. Então, os espíritos maus, ou seja, aquela simbologia dos inúteis, né, que a morte vai retirando a cada dia, tanto pelo processo natural, quanto pelos flagelos destruidores, tanto os naturais quanto os provocados pelos homens. A gente está passando por um processo desse, né, dessas mortes, inúmeras mortes causadas pela essa pandemia, né? E aqueles, né, falando dos maus e negligentes, que tentam deter a marcha do progresso das coisas, serão excluídos, ou seja, separados da Terra, porque estariam deslocados, ou seja, né, dentre os homens de bem, ou seja, aqueles simbólicos bons e fiéis servos, dos quais perturbariam a felicidade, aquela ideia de causar escândalos e iniquidades, ou seja, ao não gerirem bem os seus recursos ou talentos concedidos por Deus, eles estariam causando problemas no mundo, né? Por isso, esse momento do acerto de contas. Eles, né, falando dos excluídos, irão para mundos novos, aquela ideia das trevas exteriores, menos avançados, desempenhar missões punitivas para o seu próprio adiantamento, ou seja, suportar reencarnações depuradoras, probatórias e expiatórias, e de seus irmãos, ou seja, os não terrícolas, ainda mais atrasados que eles, porém, desfrutando o quê? Apenas da permissão de uso dos recursos, ou seja, dos simbólicos talentos, os conquistados e os disponibilizados por Deus, adequando a sua nova condição. Ou seja, mesmo ele tendo certas potencialidades, quando encarnarem, só vão ter a permissão do uso daquilo que Deus permitir. Quem quiser saber maiores detalhes sobre isso, sugiro a leitura do livro A Gênese, capítulo 18, São Chegados os Tempos. E, por fim, aquele espírito falando sobre os não bem-aventurados, né, os infelizes, olha só o alerta. Infelizes aqueles que fecharam os olhos à luz dessa revelação divina, ou seja, a todos os ensinamentos dados por Jesus em suas inúmeras parábolas, principalmente nesta, né, dessa noite de hoje. Preparam para si longos séculos de trevas e decepções, aquela ideia do pranto e ranger de dentes. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, ou seja, aqueles apegados às coisas mundanas, os egoístas que enterram seus talentos, né? A gente pode dizer assim, porque sofrerão mais privações do que prazeres, que os prazeres de que desfrutam neste mundo, né? Infelizes, principalmente, os egoístas, ou seja, os não virtuosos, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo das suas misérias. E sobre esse momento futuro de prestação, a gente pode dizer também que, segundo a previsão contida nas antigas profecias judaico-cristãs, quando será este momento futuro de simbólica prestação ou acerto de contas do Senhor com toda a humanidade, onde os homens serão avaliados, selecionados e separados de acordo com as suas obras ou ações realizadas por cada um, ou seja, disso tudo que foi discutido. Quando? Né? Baseado em vários estudos, em várias profecias, né? A gente pode dizer que esse momento é agora. Enfim, quando será, né, essa avaliação quanto ao uso dos recursos divinos, ou seja, dos simbólicos talentos que foram disponibilizados? Então, a gente pode, conforme o próprio Mestre Jesus havia dito aos seus discípulos, ele será nesse chamado dia do juízo, né, nesse período de regeneração deste mundo, quando chegasse o tal final dos tempos. E o interessante, gente, é como eu sempre trago para vocês para finalizar, né, esses linguajares final dos tempos. Por que é o final de um tempo? É importante a gente sempre ter ideia, né, esse entendimento judaico
segundo a cabalístico, né, segundo a Cabalá judaica, onde os judeus, naquela época, já tinham um certo entendimento sobre algumas questões que, inclusive, são tratadas na doutrina espírita, onde eles colocam que existe um período de tempo, onde eles chamam de semana milenar de anos, que eles dão o nome de Shavuim, onde esse período, né, que nós estamos vivendo, nesse chamado, essa parte desse período de mundo de provas e expiações, iria durar cerca de 6.000 anos, né? Segundo o entendimento dos judeus, desde o simbólico Adão, que na realidade, de acordo lá com o Livro dos Espíritos, questão 50 e 51, a gente pode deduzir também com base em outros estudos que não foi o primeiro homem, igual o entendimento dos judeus, mas ele é o símbolo de uma geração e o símbolo de uma época, né? Então, essa contagem começando desde esse simbólico Adão, passando por Jesus, que veio 4.000 anos depois daquela contagem, Jesus sempre falava, ó, vou retornar no terceiro dia. Então, aquele senhor que ia se ausentar e ia retornar, na realidade, ele sempre falava, ó, o seu retorno ia se dar no terceiro dia, ou seja, o tal terceiro milênio depois do primeiro advento do Cristo. Então, nós já estamos nesse período da chamada regeneração, que os judeus chamam de Hasharit Hayamim, tá? Esse período que nós já estamos, né, que segundo o entendimento deles eles chamam de era messiânica ou dia do Senhor, se ele vai durar 1.000 anos ou não, segundo alguns entendimentos contidos em algumas passagens, no futuro nós iremos saber, mas a gente sabe que existe um tempo desse período de regeneração e que depois a gente entraria nessa simbólica nova semana, que é esse chamado mundo vindouro, nova era, ou chamado mundo ditoso, que os judeus chamam de Olam Rabá. Então, essa parábola, como inúmeras outras, fazem o entendimento de que todas aquelas profecias, todas as mensagens ditas ocultas, transmitidas por Jesus, o tempo converge para esse momento específico no tempo, que é agora. Terminando, gente, agora fazer aqui o meu momento de merchan, né? Quem quiser saber mais detalhes sobre essas profecias para o tempo do fim, eu sugiro para vocês, né, o estudo desses livros, né, que eu lancei alguns livros, dentre eles o Sermão Profético de Jesus, esse outro livro, Três Homens Apenas um Espírito, e esse outro livro, Relógio Cósmico de Deus. Todos eles disponíveis lá na plataforma Amazon, no formato tanto físico quanto no formato e-book. É só quem quiser, né, pede e os correios entregam na residência de vocês. E em breve eu estarei, né, lançando o segundo volume do livro Sermão Profético, onde eu vou adentrar mais especificamente nessas 6 últimas parábolas pós-sermão, dentre elas essa que a gente estudou nessa noite de hoje, né? A parábola dos servos e dos talentos. Com isso, gente, obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido. Essa parábola é grande, mas traz muitos bons ensinamentos, né? Muitos puxões de orelha para que a gente possa renovar as nossas pretensões de atitudes, né? Nos capacitando, né? Para pelo menos a nossa vontade, para que a gente possa fazer bom uso dos recursos que nos são disponibilizados nessa vida. Até a próxima. Nossa, Wallace, que maravilhoso esclarecimento, porque nos dá instrumentalidade de nós, enquanto estamos aqui, utilizarmos esses talentos nos dados por Deus. Isso é de fundamental importância para que nós venhamos a trabalhar nesses talentos e não esperemos pela próxima reencarnação. Até porque não sabemos se retornaremos para o mundo regenerado. Fazemos votos que sim, trabalhamos para isso, mas não sabemos, né? Então, quando tu traz essas explicações para o dia a dia, para esse momento que estamos vivendo, no período ainda de pandemia, de desencarnações coletivas,
de processos de idas e vindas, né? Que nós sabemos que novos espíritos mais capacitados, mais talentosos estão reencarnando, nós vemos também como é importante nós utilizarmos desse conhecimento para a nossa vida individual, trazendo não da letra do sermão, mas para o uso na própria vida. Quando tu falas dos talentos, das oportunidades, das aptidões, todos nós temos essas aptidões para compartilharmos. E ao contrário do início que se deu nessa pandemia, da solidariedade, da fraternidade, o que nós estamos vendo é muito mais o egoísmo prevalecendo de volta ao coração dos homens. Por quê? Porque justamente ao deixarem de utilizar as oportunidades para render os juros dos talentos, as pessoas estão enterrando seus talentos, estão utilizando de forma egoística. Então, acho fundamental esse momento, esta colocação, né? De nós podermos, sim, utilizar os nossos talentos. Sim, Não... a gente percebe, né, que, como você bem disse, né, Samira, essa parábola, ela é longa, mas ela é de uma simplicidade, de uma clareza, né? Jesus, né, nos seus ensinos, né, nessa ele foi claro. Tem questõezinhas, algumas partes que eu trouxe para vocês, né, que a gente tem que sempre remeter elas ao momento atual, porque na realidade elas tratam desse momento futuro, essa questão do acerto de contas, né, que é agora, mas a questão moral dela é muito simples e realmente a gente está vendo o quanto longe a gente está de sermos servos bons e fiéis, né? A gente ainda continua, né, não aplicando os nossos recursos como deveria ser. E quando a gente fala nós, são os homens, as instituições, né, que na realidade são o quê? Representados pela vontade dos homens, né? E a gente vê o quanto que nesse período de regeneração, quanta coisa ainda tem que mudar. E a gente vê, né, são falados em outras palestras, né, sobre essa tal data de 2057, que está logo ali, né, e que vai ser um momento de um marco de algo que vai ter que acontecer, e a gente vê o quanto longe a gente ainda está. Então, o quanto é ainda o trabalho árduo que nós, como servos, né, simbólicos servos, temos que fazer, né? Ainda há tempo, né? Estamos já sendo avaliados, mas lembrando sempre que Deus é bom, Deus é justo, Cristo, representante de Deus, é bom e é justo, e Ele vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Então, o que fazer? Ah, mas eu tenho tão pouco. A gente viu lá, né, que todo mundo, dentro das suas possibilidades, tem algo a fazer, né? As grandes coisas nem sempre são com grandes recursos, né? As grandes transformações às vezes vêm da nossa boa vontade de fazer coisas até simples, né? Que vão mudar a vida do próximo mais próximo, né? Que às vezes a gente fica procurando o próximo longe e esquece, negligencia o próximo que está próximo, né? Exatamente o que tu colocaste, Wallace. O que nós vemos e cada vez mais nos encanta é essa doutrina trazida pelo Cristo. Tu trouxeste de uma maneira tão didática, isso é fundamental, porque a doutrina espírita não está aí para puxar a orelha de ninguém. Ao contrário, o que o mestre disse: por que me chamais de bom mestre? Bom é Deus, é o Pai que está nos céus. Mestre, podeis me chamar. E ele nos traz pedagogicamente, e tu trouxeste de uma maneira clara, didática, exatamente o que ele faz. É um alerta. Corrijam. Vocês estão num rumo errado. Pensem, reflitam. E exatamente a leitura que a gente faz
que tu trouxeste com muita propriedade, é exatamente isso. Cada um de nós parece que a coisa realmente é simples, não é, porque nós temos grandes dificuldades em solapar essas mazelas, essas viciações que trazemos de muitas encarnações. Então, a doutrina espírita ela nos acolhe e nos propicia através da compreensão, nesse esclarecimento tão objetivo, tão claro, né? Que ao mesmo tempo nos consola e nos propicia modificações e mudanças. Quantos de nós que estamos vivenciando nesse momento necessitamos, sim, parar, porque ainda não percebemos, faz 2 anos que nós estamos em pandemia, para reciclar as nossas vidas. É uma oportunidade ímpar que nos é dada. E nós sabemos, Jesus, a luz do mundo, está mostrando quem é do bem, quem é aquele que não está ainda no bem, que possa retornar a esse caminho. Então, isso é fantástico. E tu traz com muita propriedade, tu traz assim claramente o que Jesus nos trouxe e nos traz nesse evangelho de amor, nessas parábolas, né? Sim, ela é bem didática, né? Essa parábola, apesar dela ser grande, né? É muito cheia de detalhezinhos, mas ela é uma das parábolas mais simples de ser interpretada. A gente às vezes negligencia alguns pontos, né? Que tem que ser repisado sempre, né? E esse é o alerta que Jesus constantemente nos faz, né? Tem vários agradecimentos, mas o Carlos, o nosso companheiro de live e de estudos, ele coloca: Dr. Wallace, os espíritos que reencarnarão trazendo novos talentos virão de mundos adiantados. Os espíritos que hoje aqui habitam e que evoluem também deverão adquirir novos talentos em outros mundos? Sim, quando a gente fala que vão haver reencarnações de espíritos melhores, não necessariamente eles são todos vindos de outras esferas, porque espíritos capacitados também existem aqui, né? O que vai acontecer é que aqueles que não se adequarem, né, dentro das condições necessárias para permanecer nesse mundo, eles vão ser encaminhados para outros. E a conquista vamos colocar assim na linguagem da parábola, a conquista dos talentos, né, o uso, né, ganhar os juros, né, isso a gente vai conquistando em cada nova encarnação, a gente vai se capacitando. O que acontece é o seguinte: aquele que não se capacitou o suficiente nessa vai continuar, né, trabalhando seus talentos em outros mundos. Mas como esse período que nós estamos vivendo é um período de transição, onde vão ter que ter renovações de certas coisas, vai ser um período onde o bem vai ter que sobrepujar o mal, né? Ou seja, o mal ainda vai existir, mas vai ter que diminuir a escala de proporção dele. Então, para isso acontecer, os bons vão ter que começar a mostrar a cara, porque o que a gente está vendo hoje é o contrário, né? Os bons são tímidos e quem é mais audacioso mostra a cara são os maus. E isso vai ter que inverter. Então a gente vê, é inconcebível hoje no mundo pessoas passando fome, pessoas não terem oportunidade de trabalho, não viver uma vida digna social. Então são questões que vão ter que ser repensadas daqui para frente. E quem que vai mudar isso? Né? Vão ter que ser pessoas que vão vir aí para dar uma sacudidela nisso. Então, questões que a gente está vivendo hoje em dia, a gente vê aí, né, essa questão do clima que está sendo traçado, que segundo alguns relatórios eles colocam que a gente está à beira, se nada for feito, de uma beira de um colapso socioambiental. Então, isso é uma agenda que vai ter que ser tratada, né? O servo, aquilo que foi tratado aqui, o servo que não sabe fazer bom uso do seu talento, mesmo que ele utilize para o bem da humanidade, né, o material da humanidade, ele não está usando aquele talento para o bem, né, dos homens. Inclusive, ele está destruindo o planeta. Ele vai ter que ser substituído. Esses talentos vão ter que ser concentrados na mão de pessoas mais capacitadas
que vão ter que vir para repensar isso tudo. Porque senão, que mundo é esse que nós vamos herdar no futuro? Né? Porque existem profecias que têm que ser cumpridas e a gente está nesse olho do furacão, onde a gente está vendo o quê? Ainda percebendo o mau uso dos talentos. Mas vai ter que ter algum momento, vai ter que acontecer a inversão desse uso. Né? Essas coisas vão ter que começar a ser pensadas, tratadas e mudando o uso desses recursos do nosso mundo. E quem que vai fazer isso? Ou vão ser homens já deste mundo, ou outros que vão, espíritos de outros mundos mais capacitados. Mas alguém vai ter que fazer isso. Tá claro, gente? E agora, muito claro, e agora nós sabemos, segundo Emmanuel, né, no livro Pinga Fogo, que no ano 2057 a Terra já entrará na fase de regeneração. Nós sabemos que daqui até 57 são 35 anos. Em 35 anos, nós vamos ter essa grande mudança, porque, como tu falaste, parece que só os maus agem, que os bons estão omissos. Mas nós temos que entender que se falta tão pouco tempo para uma terra regenerada, onde o mal não vai mais prevalecer, a grande maioria dos espíritos encarnados é de bons servos. Senão, nós não passaríamos para o mundo regenerado. Então, o que falta é o exercício das aptidões, dos talentos, das capacitações. O que nos Utilização falta pelo bem social e coletivo da humanidade, né? Aquilo que ele é falou, né? exatamente o exercício desses talentos, os juros, né? As virtudes, o emprego, o bom uso dos talentos. Porque, com certeza, em 35 anos, nós estaremos, segundo Emmanuel, adentrando a esse mundo regenerado que, segundo Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele vai dizer que são 1000 anos de um progresso jamais visto, jamais imaginado, e que, comparando a Terra de provas e expiações para a Terra regenerada, será como que nós estivéssemos no mundo ditoso. Né? Lembrando que 2057 a gente não deve entender. Chegou 2057, virou o ano, Réveillon, virou uma maravilha. Não, gente, é um processo. E Já nesses 1000 estamos no anos, projeto. né, é o alvorecer, né, esses 1000 anos, né, ainda vai acontecer, mas a gente sabe que a vitória já está garantida. É igual o filme do Titanic, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Ou seja, a vitória já está garantida. O mundo vai se regenerar. O mundo vai virar mundo ditoso num certo momento futuro. Agora, Apesar como é que dos vai homens. acontecer? Esses períodos de 1000 anos é aquilo que Kardec deixou bem claro lá no livro A Gênese. É ali que vão surgir o período. A gente já está vivendo isso, o conflito entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. O que ele está querendo dizer? Quem tem ideia retrógrada é aquele que vai morrer atolado, né? E vai deixar. Se deixar, ele vai se perde tudo. E os progressistas são aqueles que começam a enxergar e ver, tem que mudar. Os progressistas, vão ter que o quê? Vencer essa tal batalha, né? Que é essa simbologia do Armagedon, né? Da batalha entre o bem e o mal. É isso aí. Isso vai acontecer ao longo desse período de regeneração. Lembrando que regeneração, Kardec deixa bem claro, é o homem no ambulatório. Ou seja, ele ainda não está curado, né? Mas ele ainda está no ambulatório, ou seja, está ali. Não haverá o predomínio do bem, mas já não existirá o domínio do mal. Sim. Então, isso já é um alento. E outra coisa, nós, ao nos darmos contas que podemos acelerar essa implantação do reino de Deus aqui, que podemos exercitar esses ensinamentos, trazendo, como tu disseste, a luz para o mundo,
o sal para a terra, fazendo a diferença. Nós que temos essa doutrina que nos explica, que nos acolhe, que nos esclarece, que nos consola, mais do que nunca, nós temos que fazer a diferença. Mas parece que, mesmo assim, com toda essa doutrina, nós, os espíritas, ainda não entendemos que devemos fazer essa diferença, que temos que ser os novos discípulos de Jesus, representando o sal da terra. Sim, isso mesmo. A ideia é justamente essa. Nós queríamos aqui agradecer as congratulações e passar para ti, a Diva, nos diz, iniciar o ano com os ensinamentos de Jesus, explanados com tanta beleza e maestria. Gratidão, é maravilhoso. O Rodinei Oliveira diz, parabéns, irmão, mais uma vez didático e prático no entendimento. A Elisete Ordová, sempre uma maravilhosa aula. Parabéns. A Adriana Rebelo, palestra muito bem explicada, gratidão. A Sônia Beatriz, excelente explanação. A Rita, ensinamento claro e maravilhoso. Obrigada pela oportunidade de esclarecimento. A Shirley Farias, beijo, Dindo. A Andréia, parabéns, Wallace, obrigada. A Kátia, excelente como sempre. O Adilson Reis, obrigado, filho em Cristo e amigo. E o Carlos Tadeu, grato, doutor, pela excelente lição. Essas lembranças fazem com que nós vemos como estamos ainda sedentos da compreensão dos ensinamentos do Mestre. Que parece que repetir, falar, explicar as parábolas, para muitos parece exagerado, parece sem interesse. Isso demonstra o quanto nós ainda estamos sedentos das explicações dos ensinamentos de Jesus. E nós te agradecemos, Wallace, por tu seres esse mensageiro que te dedicas, que te debruças, que investe o teu tempo em estudo e compartilha conosco. Eu que agradeço, tá? Obrigado aí pelo comentário dos amigos presentes aí nessa live de hoje, né? É o incentivo, né? É o feedback de que a gente está fazendo, está conseguindo atingir o coração, né? E como você bem falou, né, Samira? Essas coisas antigas, né? É sempre bom a gente ouvir de novo, né? Porque toca, né? Aquilo que o Chico falou, né? A gente tá com saudade de Jesus, né? Jesus nunca foi tão necessário, né? Nesse momento que a gente está. Então, nada melhor do que ouvir o que ele deixou para a gente, pelo menos o registro que está nos evangelhos, né? E a doutrina espírita veio para nos clarear ainda mais. Que maravilha, Wallace. Eu penso que nós deveríamos inserir esses ensinamentos uma vez por mês, para não te cansar, mas com certeza, sempre que tu tiveres disponibilidade, a AME Serra Gaúcha, o Centro Espírita Allan Kardec, te recebe de braços abertos, porque nós precisamos cada vez mais trazer Jesus para o coração de todos. E nada melhor do que compreender os seus ensinamentos é estar com ele. E praticar esses ensinamentos faz com que aquela chegada vitoriosa que tu falaste esteja mais próxima. Isso mesmo. Obrigado. Eu agradeço o convite. Estamos aí, né? É só chamar que a gente programa e a gente vai trazendo aí mais parábolas de Jesus, pérolas do Evangelho. Maravilha. Então, nós agradecemos, Wallace, agradecemos a todos que estiveram conosco através da TV AME Serra Gaúcha, através do Facebook da AME Serra Gaúcha, através dos nossos queridos amigos da TV Secal. Nós agradecemos pela presença de todos
e esperamos vê-los novamente na próxima segunda-feira, agora com lives ao vivo, como nós nos propusemos nesses 2 anos já passados. Muito obrigada a todos, obrigada, Wallace. Se quiser deixar um adeus para a turma, fique à vontade. Gente, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês, tá? Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Tchau, gente. Boa noite a todos.